Oi pessoal, bem-vindos ao Fat Goldfish. No programa de hoje eu vou mostrar para vocês como melhorar o sistema de filtragem do seu aquário, quais são os truques que a gente pode utilizar, quais são os updates que a gente pode dar nesse filtro para deixar ele mais eficiente. O programa está imperdível, assiste aí. Oi pessoal, existem algumas coisas que a gente pode fazer para deixar nosso filtro mais eficiente. Eu vou citar alguns exemplos para vocês hoje. Eu trouxe algumas coisas aqui. Quando você compra um Hang on the Back filtro, um filtro como esse daqui, para esse aquário, tá aqui ó, Hang on the Back filtro. Normalmente esse filtro, ele vem com esses cartuchos aqui, tá vendo? Esses cartuchos para mídia de filtragem. Alguns deles vêm com alguns pedacinhos de esponja também, que são para crescer mais dessas bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio. Mas muitos desses filtros vêm só com esses cartuchinhos aqui. O que eu faço quando eu compro um Hang on the Back filtro como esse daqui, eu não utilizo esses filtros. A primeira coisa que eu faço na realidade é jogar esses filtros fora. Porque esse filtro é a maneira mais fácil que a empresa que fabrica esse Hang on the Back filtro encontrou para continuamente fazer dinheiro às nossas custas. Então eu não utilizo esses filtros aqui e eu vou explicar para vocês por que eu não utilizo. Então tá lá, a gente compra esse Hang on the Back filtro, ele vem aqui com esses cartuchinhos, tá vendo? De tanto em tanto tempo, acho que de mês em mês, cada empresa deve ter uma recomendação diferente do tempo que você precisa ter para trocar esse filtro. Olha o espaço que você tem dentro de um Hang on the Back filtro como esse. Olha só o que eles mandam para você para fazer a filtragem. Então vou mostrar para vocês como deixar isso daqui mais eficiente. Então lembra, isso daqui é com que ele vem, entendeu? Aqui, em teoria, você tem carvão ativado para fazer a filtragem química. Você tem esse material aqui para tirar as partículas grossas que estão na água, entendeu? Os resíduos como fezes e restos de comida, essas coisas, vai ficar tudo preso aqui. E dentro dela existe uma telinha, que nessa telinha é para crescer bactérias e você ter essas culturas de bactérias se fazendo colônias aqui nesse filtro. O que a gente pode fazer para otimizar, para deixar isso daqui melhor e mais eficiente? Logo de começo, pegar uma esponjinha dessa que vocês encontram numa loja de aquário e colocar aqui no intake da sua bomba. Só essa buchinha aqui, ela tem uma superfície monstruosa para crescimento de bactérias que vão fazer o ciclo do nitrogênio. Quando você coloca essa buchinha aqui no intake, resto de comida, partícula de comida, que às vezes está na sua coluna de água, não vai ser absorvido, não vai para dentro desse filtro, entendeu? Então às vezes você coloca comida para o seu peixe, um filtro como esse rapidamente suga essa comida. Quando você coloca um filtro como esse daqui, os peixes eles ainda conseguem pegar comida, eles vêm aqui nessa buchinha e se alimentam da comida que fica, das partículas que ficam presas aqui nessa bucha. Além disso, se você por acaso tiver peixes se reproduzindo no seu aquário, ou live breeders, esses peixes que já dão filhotinhos vivos, essa bomba ela não vai conseguir sugar os filhotes, porque você vai colocar essa buchinha aqui. E vai aumentar consideravelmente o número de bactérias que vão se fixar no seu aquário, porque isso daqui é feito especialmente para que colônias de bactérias se estabeleçam. Então pensa assim, só isso daqui às vezes já tem mais capacidade para que colônias de bactérias se estabeleçam do que esse filtrozinho que veio no aquário. Existe outra coisa que você pode estar fazendo, que é, ao invés de colocar essa buchinha aqui, você coloca uma bucha muito maior. Então pensa assim, só no intake do seu Hang on the Back, se você colocar uma buchinha pequenininha aqui nessa daqui, digamos, você vai dobrar a capacidade de espaço para colonização de bactéria no seu filtro. Se no intake do seu Hang on the Back filtro, ao invés de você não utilizar nada, ou você colocar uma buchinha pequenininha aqui nessa daqui, se você coloca uma bucha de aquário como essa daqui, imagina a capacidade que isso daqui vai ter para que colônias de bactérias se estabeleçam no seu aquário. Agora compara, a gente nem mexeu ainda na parte de dentro desse Hang on the Back, mas lembra, o Hang on the Back normalmente vem com isso daqui. Só com isso daqui, compara a quantidade de espaço que você vai ter para que se fiquem sem colônias de bactérias no seu aquário. Eu passei a limpar menos os filtros por dentro, porque quando você para de absorver todas aquelas fezes e restos de comida e
aquele monte de sujeira toda, resto de folha, isso vai tudo para dentro do seu filtro, você tem que limpar esse filtro com muito mais regularidade. Se você tem um intake desse daqui, quando você está fazendo sua troca parcial de água, você tira essa esponja, espreme ela ali na água mesmo que você está retirando do seu aquário, limpa e coloca ele de volta. Entendeu? Ou quando você está sinfonando o aquário, você sinfona próximo a essa bucha daqui, você já tira um monte dessa matéria sólida. Isso não vai para dentro da sua bomba, entendeu? Você aqui já tem uma pré-filtragem para o que vai acontecer aqui dentro. Então é excelente. A gente ainda tem todo esse espaço aqui dentro para trabalhar. O que a gente pode fazer? Em vez de utilizar isso daqui, um de cada lado, a gente pode pegar essas buchas aqui. Olha a quantidade de espaço agora que a gente tem para fixação de bactérias, essas bactérias que fazem aí o ciclo do nitrogênio. Você não vai ter direito a garantias, a nada disso daqui, você faz por sua conta e risco, entendeu? Porque se você está utilizando um produto que é feito de uma maneira que ele não foi desenhado para ser utilizado, você não vai ter direito a garantias depois, entendeu? Esse filtro pode... mas eu nunca tive problema em fazer essas otimizações nesse tipo de filtro aqui. E realmente isso vai aumentar muito a eficiência dele. Então, a gente ainda tem esse espaço aqui no meio, que ficou sobrando, que ou você pode colocar bioballs aqui dentro, ou você pode colocar cerâmica, ou você pode colocar aqui carvão ativado para fazer sua filtragem química, se você utilizar. Mas a grande verdade é que se você tiver um excelente sistema de filtragem mecânica e um excelente filtro biológico, você nem precisa utilizar carvão ativado. Eu não utilizo carvão ativado em nenhum dos meus aquários. Eu utilizo carvão ativado, por exemplo, se eu utilizar medicamento em alguns dos meus aquários, eu depois faço uma troca parcial de água, eu coloco carvão ativado para ajudar a retirar esse medicamento da água, caso eu precise utilizar. Como eu já tinha cerâmica ciclada, eu resolvi cortar a bucha, colocar uma de cada lado, já que esse daí é um hang on the back, esse daí é duplo. Então eu coloquei uma das buchas, eu recortei, coloquei metade de um lado, metade do outro. E eu coloquei as cerâmicas cicladas que eu já tinha. Então essas cerâmicas já vieram de um aquário estabelecido. Na verdade já posso colocar o filtro direto no aquário. Esse filtro ele não precisa ser ciclado. Esse filtro, pela quantidade de mídia já ciclada que eu coloquei nele, ele já está funcional. Eu já posso colocar ele no aquário, colocar os peixes, entendeu? E lógico, monitorar a água para ver se está tudo direitinho, se não vai ter nenhuma alteração nos parâmetros aí do ciclo do nitrogênio. A gente fez todos esses melhoramentos aqui no Hang on the Back Filtro para deixar a filtragem dele mais eficiente. O que mais que a gente pode fazer para aumentar essa superfície de colonização de bactéria que a gente precisa ter no nosso aquário? Então tem uma dica muito legal para passar para vocês. Isso daqui é um compressorzinho de ar, tá vendo? Normalmente, esse compressorzinho de ar aqui, tem esse tubinho de ar, que vai ligado a uma dessas pedrinhas aqui, tá vendo? Essas pedrinhas que fazem as bolhas. Isso daqui ajuda a aerar o aquário, promover essa troca aí de gases entre o meio interno e o meio externo do seu aquário. Ajuda a circular a água. Então sempre é muito bacana você ter uma dessas pedrinhas de ar aqui dentro do aquário. Só que o que a gente pode fazer para deixar isso daqui mais eficiente, para que isso daqui também ajude a filtrar seu aquário? A gente pode utilizar um dos filtros mais baratos que você encontra nas lojas de aquário, que é um filtro como esse daqui, um filtro esponja. O filtro esponja ele vai fazer a mesma coisa que a pedra faz. A princípio, ele vai ter as bolhas, tá vendo? Assim como a pedrinha, ele vai soltar essas bolhas que vai quebrar a tensão superficial da água. E ele tem essa área aqui imensa, essa superfície imensa para crescimento, para colonização de bactérias aeróbicas que fazem o ciclo do nitrogênio. Então se você tem um Hang on the Back desse daqui, dentro do seu aquário, com todos esses melhoramentos, e você inclui um sponge filtro no seu aquário, a capacidade de filtragem desse tanque que você vai ter vai ficar muito grande. O seu filtro ele vai conseguir suportar uma quantidade muito maior de peixe. No meu caso, essa bombinha aqui já é muito fraquinha para mim. Eu utilizo mais uma bombinha de ar que nem essa daqui, que eu já posso utilizar para 4 tanques ao mesmo tempo. Então para aquelas pessoas que têm mais aquários, vale a pena comprar um heavy duty compressor de ar como esse daqui. Deu para perceber que às vezes para você ter um sistema de filtragem eficiente, bom, de qualidade no seu aquário,
Muitas vezes você não precisa gastar 400, 500 reais no canister, no filtro canister, você não precisa construir uma SAMP, basta você pegar um simples hang on the back filtro e dar uma turbinada dele, fazer uns updates, deixar ele mais eficiente. Se você coloca também um sponge filtro que nem esse daqui, você vai aumentar muito a capacidade de filtragem e de estabelecimento de colônias de bactéria no seu aquário. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Semana que vem a gente tem um programa novo. Dá aí um curtir se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no meu canal e até semana que vem. Grande abraço a todos!